Reinaldo, vamos comentar sobre essa história dos móveis. Está agora repercutindo bastante nas redes sociais, porque o jornal Folha de São Paulo trouxe essa informação de que o Palácio do Planalto diz que realmente nenhum móvel desapareceu. Isso depois do Lula culpar, de certa maneira, Bolsonaro pelo sumiço dos móveis. Foi até numa reunião ali com jornalistas e Lula falou: levaram muita coisa, sumiu um monte de coisa. E tinham feito primeiro uma análise que tinha sumido 261 móveis do palácio. E agora o Palácio do Planalto diz que não desapareceu nenhum móvel. A Presidência da República encontrou todos os 261 móveis do patrimônio do Palácio da Alvorada que estavam, de certa maneira, desaparecidos com esses relatos aí do presidente Lula e da própria Janja. E que foram motivos de troca de farpas, né, dos dois lados aí. Até Michele Bolsonaro, na época que saiu essa notícia, foi às redes sociais para se defender, falou que a única coisa que ela tirou do palácio eram bens pessoais. Até a gente pegou aqui um trechinho dela aqui, relembrando. Coloca pra gente, Luiz, por favor. Então, que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostro nos registros de natais, de momentos em família, e eu tenho como provar. Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio Alvorada. Não é dessa forma, não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por 4 anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval, não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente, eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora, eu Tá aí um trecho da fala da Michele Bolsonaro. Realmente foram encontrados esses móveis. Segundo o jornal Folha de São Paulo, foi perguntado aqui à Secretaria de Comunicação onde estavam esses móveis. E o que eles responderam é que não estava em nenhum lugar específico, não falaram. Falaram que foram encontrados nas várias e diversas dependências do palácio, sem fornecer mais detalhes. Mas que poderiam também estar em algum depósito. Algumas pessoas próximas lá disseram isso. E isso acabou também rendendo muita repercussão pela compra que fizeram, né? Fizeram licitação e compraram novos móveis, gastaram em torno de R$ 196 mil em novos móveis. E aí, Reinaldo, como é que você analisa aí esse reencontro dos móveis do Palácio? Tem muito que analisar, né? Em primeiro lugar, tem que pedir desculpa, dizer, estávamos enganados, não, estava lá. Dois, precisa ver por que que estava tudo meio distribuído, talvez tenha tido uma gestão ali não muito feliz. A própria Michelle disse que ela levou coisas dela para lá, e não sei o que, se misturou com as coisas do palácio, em princípio. Os móveis do palácio são os móveis do palácio, são aqueles que devem ser usados, né? Agora, é claro que bem, o bolsonarismo hoje está morrendo de felicidade, né? Porque fica parecendo que, em tendo sido constatada a inverdade ou a mentira de que os móveis tinham sido levados, então tudo aquilo que se diz de Bolsonaro também é mentira. Não, né? Não é verdade, né? Em relação à vacina, em relação a golpe, em relação a não sei o quê. Em relação aos móveis, então, agora sim, porque havia a versão de que, é claro que isso demonstra que é preciso tomar muito mais cuidado para fazer afirmações dessa natureza, né? Alguém, certamente, algum departamento, induziu o governo ao erro e o próprio presidente Lula, porque, veja, isso que vem à luz agora, que bem pode fazer ao Lula nenhum e que bem pode fazer ao Bolsonaro é tudo, né? Porque fica parecendo realmente, olha só, tudo que se diz de Bolsonaro, então, é mentira. Tudo que se diz de Bolsonaro é uma invenção do PT, é uma invenção do Lula, é uma invenção não sei o que lá. Se deve louvar o fato de que constataram que houve um engano, não era assim, que é uma informação também que podia, de algum modo, ser escamoteada, né? Precisa ver se foi vazada também. Se deve louvar que se tenha falado a verdade, agora é claro que se deve condenar aquilo que se fez antes, né? Uma fala, então, irresponsável, com base num levantamento mal feito. E talvez não
não foi tornado público por intermédio de alguma voz oficial do departamento que cuidava disso, porque de fato tem a turma que cuida do patrimônio, né? Nós vimos cômodos vazios e tal. Então, no mínimo, os móveis originais que estavam lá foram retirados para colocar, como diz a Michelle, aquilo que estava na casa dela, né? É, que havia um certo descuido ali, um pouco, me parece evidente, né? Agora, é claro que houve um erro grave de comunicação, né? E que vai custar o próprio governo, não custa mais ninguém, né? Serve para alimentar a fantasia bolsonarista de que tudo que se diz contra um golpista com convicções fascistoides é mentira, né? Mais uma atrapalhada que se deu, né? Isso aconteceu logo no começo do governo. Eu lembro que teve matéria de TV e não sei o quê, uma certa ânsia de aparecer e de ser notícia desnecessária, né? E um erro que tem um custo, né? Então, não haveria nada de errado em emitir uma nota pedindo desculpas, dizendo: olha, tudo aquilo que se disse sobre os móveis que eles desaparecidos, eles estavam aqui distribuídos no palácio. Pode até falar assim: houve sim uma má gestão desse patrimônio, mas sumido não estava. Pronto, Ô, Reina, né? quando você disse no começo, né, você falando aí de um erro de comunicação, tem que ser da onde surgiu o erro, mas você acha que deve vir uma fala do Lula ou da Janja sobre isso? Porque você abriu falando que é preciso pedir desculpas. Quem Eu pedir acho que assim, desculpas? não precisa, se não é deles pessoalmente, da Secretaria de Comunicação.